Agora a gente fala de saúde. Você certamente já ouviu falar algo sobre autismo, mas você de fato conhece esse transtorno? Tem alguém na família, algum conhecido, sabe cuidar e respeitar de um autista? O transtorno do espectro autista ainda tem muito para nos ensinar e o Dia do Autismo, marcado no último sábado, 2 de abril, foi uma oportunidade a mais para conscientizar a população. Para ajudar nessa orientação, a gente recebe hoje a presidente da AMA Blumenau, Ana Paula Miller. Boa tarde, Ana. Bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite. A Ana, então, já está vestindo, né, o símbolo do autismo, né? Isso. Essa camiseta a gente conseguiu ver no pedágio no fim de semana, no pedágio da AMA Blumenau, que estava pelos semáforos da cidade, porque o dia 2 de abril acaba sendo uma data a mais para reforçar um pouco sobre esse transtorno, né? E para começar, Ana, queria que você falasse assim, é um transtorno, né? Muita gente às vezes fala de forma equivocada que seria uma doença, tá errado. Doença, a gente entende que tem cura, né? O transtorno não. Essa criança, ela nasce autista, né? Com 2 semanas de gestação, a mãe já, o gene do autismo já está ali. Então, e aí a criança se desenvolve com alguns sintomas característicos do autismo e aprende a lidar com eles ao longo da vida, né? Mas o transtorno caracteriza isso, não tem cura. Vai ter que conviver com isso e saber lidar da melhor forma possível. Isso. No fim do ano passado, foi divulgado um relatório internacional do Centro de Controle de Doenças e Prevenção, falando dessa prevalência do autismo no mundo. A gente tem dados no Brasil, Santa Catarina, para ter uma ideia hoje de quantas crianças, adolescentes têm o autismo? Não, nós não temos pesquisas no Brasil, oficiais. Mas, assim, poucos lugares, né, que já fizeram triagens e escreveram sobre isso, os números batem com esse índice mundial. Então, hoje nós temos um autista a cada 44 pessoas. É um índice muito grande, é muito grande. A gente tem muito mais pessoas dentro do transtorno do que a gente imagina, né? Muitos ainda sem diagnóstico. E tem pessoas que fazem esse diagnóstico tardio, por exemplo, adultos? Muitos, muitos. Hoje, quando as crianças chegam, né, no consultório para fazer o diagnóstico, os pais acabam identificando outros familiares, né, ou às vezes se identificando mesmo. Mas eu, quando era pequeno, era assim. Né? Como é um diagnóstico novo, recente, né, de 10 anos para cá que a gente tem muito mais informações sobre o autismo, muitas pessoas passaram despercebidas, né? E é exatamente por causa dessa prevalência, então, que tem a necessidade de ter entidades de apoio que possam dar mais orientação para as famílias. E aí entra a AMA Blumenau. Qual é o trabalho hoje feito pela associação aqui na cidade? A AMA nasceu em 2013, com o objetivo de trabalhar com a inclusão das crianças no ensino regular, né? Foi uma época em que as escolas negavam vaga para as crianças com autismo. A gente trabalhou então junto com os promotores públicos, os juízes da cidade, e isso foi solucionado, né? Hoje todo autista tem direito a estar no ensino regular. Com o passar do tempo veio a necessidade de abrir o centro clínico, né? O que falta hoje, o que nós não temos no serviço público, né, é um centro de tratamento gratuito para crianças e jovens com autismo. Então, em 2015, a gente começou os atendimentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia para crianças de 0 a 14 anos. Então, hoje a AMA, na nossa sede lá na Rua 15 de Novembro, fazer esse trabalho, né, de atendimento clínico. Nós temos uma psicóloga que acolhe os pais, né, dá as primeiras orientações quando eles recebem o diagnóstico e ainda estão um pouco perdidos, né? E aí as crianças entram então numa fila de espera, que infelizmente a gente tem, né? Hoje a gente tem condições de atender 30 crianças. Gratuitamente. Mas nós temos uma fila de espera de 150 que aumenta diariamente. E é exatamente para dar mais apoio e suporte para essas famílias que a AMA promove alguns eventos. Esse pedágio do fim de semana foi um exemplo, né? E a gente tem também as informações da chave Pix, né? Do Pix, que vocês também estão recebendo doações por esse número. O número do CNPJ está na tela, para que as pessoas possam ajudar mais a associação e colaborar com esses atendimentos, então, Ana. Com certeza, esse dinheiro é para isso, é para pagar os profissionais que fazem o atendimento das crianças lá, né, na AMA. Então, o pedágio foi sábado, esse dinheiro, a gente ainda não fechou o valor, porque a gente ainda está recebendo Pix, e a gente está muito grato por isso, né?
Mas a gente precisa de ajuda o ano inteiro, a gente só vive das nossas ações, né, dos nossos eventos, e o dinheiro é todo revertido para o atendimento das crianças. No fim de semana ainda tiveram outras ações, por exemplo, cinema inclusivo e tudo mais? Amanhã a gente tem uma live às 19 horas no nosso Insta da AMA, com o Dr. Christian Miller, que é neuropediatra. Então é só entrar lá no @AmaBlumenau. @AmaBlumenau. No sábado a gente tem uma feijoada oferecida pelo Flá Blumenau, né, que está revertendo a verba da feijoada para a AMA. Então tem vários pontos aí de venda que está lá no nosso Insta também, ou com a diretoria da AMA ou da Flá Blumenau. A gente também tem uma ação no Sam's Club no sábado, das 9 da manhã às 14 horas. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais da AMA, a gente vai estar lá com o nosso material, toda a diretoria vai estar lá para conversar com as pessoas e contar um pouquinho do que a gente faz. Que muitas vezes alguém que está olhando uma entrevista como essa, começa a perceber sinais para levar de fato numa consulta, né? De repente um filho, uma filha, alguém que está em casa precisando de ajuda. E no sábado, dia 9, também a gente vai ter o Cinema Azul, às 10h30 no Shopping Neumarkt. Mas esse cinema precisa ser por inscrição. Então, lá no Insta do Shopping, tá o link para fazer a inscrição para assistir o filme. Perfeito. Ana, eu tenho observado que nos últimos meses vocês têm intensificado treinamentos para treinar profissionais de shopping, do comércio, de órgãos públicos, para saber receber um autista. Como que tem sido esses treinamentos aqui? Num primeiro momento, a AMA foi procurada pela Polícia Militar de Santa Catarina, que estavam com dificuldades em fazer a abordagem de pessoas autistas. Primeiro, de identificar se aquela pessoa era autista ou não e como abordar. E aí nós ajudamos, então, fizemos uma parceria com a polícia, escrevemos uma nota, né, eles chamam de nota interna, lá um protocolo para eles identificarem e abordarem o autista. Depois disso, então, a gente fez parceria com outras instituições, né? Treinamos os colaboradores dos shoppings de todo o estado, né? Agora, no mês de abril, a gente vai fazer o treinamento de todo o corpo de bombeiros aqui da cidade, de toda a guarda de trânsito da cidade. A gente já tem 10 mil policiais militares no estado treinados, né? E a gente também vai fazer treinamento em hospitais, né? Em todo o estado. E no CDL de Gaspar também, no dia 19 de abril, a gente vai estar fazendo treinamento. Então, assim, tem muita coisa aí no mês de abril para acontecer. Com certeza. Ana, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. É uma entrevista para chamar a atenção para o tema, para que as pessoas fiquem atentos, né, à questão do autismo e que possam acolher esse transtorno da melhor forma possível. Com certeza. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Ana.